Dizem que toda cidade pequena tem aquele lugar que ninguém comenta muito. Não porque seja perigoso ou porque tenha acontecido uma tragédia ali, é porque tem coisa que só existe quando alguém olha, quando alguém acredita. Esse caso que vou contar hoje vem de uma cidadezinha do interior, daquelas onde as ruas são curtas, o comércio fecha cedo e quase todo mundo se conhece pelo nome. Lá, no fim de uma estrada de terra, depois de passar por um pasto seco e um tronco retorcido de mangueira, tinha um terreno vazio. Pelo menos era o que todo mundo dizia durante o dia, mas quem se arriscava a passar por ali no fim da tarde, quando o sol começa a se despedir, jurava ver uma coisa muito estranha. Às vezes, bem ali no meio do nada, uma casa surgia, e não era de repente, como num truque de mágica. Ela ia se formando aos poucos, como uma lembrança tomando forma. Primeiro vinha a sombra, depois o contorno das paredes, o telhado meio torto, as janelas escuras. Era uma casa antiga, com a pintura toda descascada e uma porta de madeira inchada, como se estivesse resistindo ao tempo há décadas. No começo, o pessoal achava que era só uma ilusão, sabe como é, né? O reflexo do sol, o cansaço da vista, a imaginação pregando uma peça. Só que a casa começou a aparecer para mais gente, sempre no mesmo horário, sempre quando o céu ficava com aquele tom alaranjado e melancólico, e assim que a noite caía de vez, ela sumia. Teve gente que parou o carro para olhar de longe. Teve quem atravessou a rua com o coração na boca só para ver mais de perto. Alguns até juravam que, através das janelas empoeiradas, dava para ver móveis antigos, uma mesa posta para um jantar que nunca aconteceu, um espelho pendurado meio torto na parede. E retratos, né? Muitos retratos de pessoas que ninguém conhecia. Mas o mais bizarro, o que realmente arrepiava a espinha, era o tal do espelho na sala. Quem chegava perto o suficiente dizia que não via o próprio reflexo, via outra coisa. Via uma versão de si mesmo mais velha, mais cansada, com um vazio no olhar, uma versão que parecia ter desistido de tudo. Até que um dia, um rapaz chamado Elias resolveu que ia descobrir o que era aquilo. Ele estava numa fase péssima da vida, desempregado, morando de favor, sentindo que o mundo tinha passado por cima dele. Quando viu a casa se materializando naquele fim de tarde, ele não desviou o olhar. Ele foi na direção dela. Caminhou firme até o portão enferrujado, que curiosamente não projetava sombra no chão, como se não fosse real. A porta da casa estava entreaberta, convidativa. Lá dentro, tudo parecia congelado no tempo. A poeira dançava nos feixes de luz que entravam pelas frestas. Quadros antigos, relógios parados marcando uma hora que já se foi, e lá estava ele, o espelho, bem no centro da sala de estar. Elias se aproximou devagar. No reflexo, ele não viu o rosto que conhecia do dia a dia. Ele viu alguém idêntico a ele, mas com os olhos apagados, as roupas gastas, uma postura completamente derrotada. A imagem no espelho levantou a mão. Instintivamente, Elias levantou a sua também. E então, o reflexo sorriu, um sorriso triste, resignado. Foi nesse momento que ele entendeu o horror daquela casa. Ela não mostrava o passado, ela mostrava o futuro que você teria se desistisse. Assustado, Elias deu um passo para trás e mais outro, virou e saiu correndo, sem olhar para trás, com o fôlego acabando e o coração martelando no peito. Quando finalmente criou coragem para olhar, já na esquina, a casa não estava mais lá, apenas o terreno vazio, o mato seco e o tronco da mangueira, como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, Elias arrumou um emprego fora da cidade. Foi o empurrão que ele precisava. Ele mudou de vida, construiu um novo caminho e nunca mais passou por aquela estrada ao entardecer. Muitos anos depois, já um homem mais velho, ele voltou para visitar sua cidade natal. A nostalgia o levou até o mesmo lugar. E na mesma hora, com o sol se pondo, a casa apareceu de novo. Só que dessa vez, a porta estava fechada. E na janela, ele pôde ver uma silhueta olhando para fora. Alguém muito parecido com ele, mas era a versão dele que nunca teve a coragem de ir embora. E aí? Gostou desse caos? Se sim, não esquece de deixar o seu like e compartilhar com aquele amigo que também curte umas histórias mais sombrias. E claro, segue a gente para não perder os próximos vídeos. Agora, eu quero saber de você, aqui nos comentários. Você já ouviu alguma história de um lugar assim, que só aparece para algumas pessoas? E o que você achou desse final? A gente se vê no próximo vídeo.